Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Casa Vida Transbordar, não é isso, Maurício? Transbordar, é isso mesmo. É onde a gente transborda o nosso conceito, a gente transborda o nosso propósito. No programa anterior, eu tinha até falado assim, que alguém perguntou para que serve isso, para que isso, esse negócio de ficar aparecendo, porque eu sou uma Aparecida do Norte e eu gosto muito de me comunicar, já tenho o meu canal no YouTube e já tive um programa aqui na cidade de Teresópolis e quebrei alguns paradigmas, alguns medos meus de poder me expor. Tinha bastante dificuldade com isso e a minha querida, maravilhosa Rosana de Moraes que me ajudou a me desbloquear. Mas antes de vocês conhecerem essas mães maravilhosas que estão aqui, e eu tenho certeza que vocês já conhecem algumas, vocês vão assistir o finalzinho da entrevista do nosso programa passado com a Juliana, mãe da Nala. Seja bem-vinda, pessoa! Tá gostando? Sim. Tô amando estar aqui. Obrigada. Gente, muito legal isso aqui, muito bacana essa troca, muito legal vocês se aproximarem mais dessas mães. Muitas delas têm essa comunicação ativa nas redes sociais e você vai aprender muito. Você vai aprender para o teu aluno na escola, você vai aprender para o teu sobrinho que é autista e até mesmo se você for mãe, você vai aprender para a tua vida, tá? O livro não fala, nenhum curso fala o que essas mulheres falam. E a gente está aqui para isso, para transbordar o que vocês sentem, acreditam e chega desse negócio de fake, né? Sim. Chega de querer falar ou aproveitar uma situação para aparecer, ou aproveitar uma dor para poder ser vista. Isso tudo faz muito sentido para uma pessoa que é muito carente, que coloca isso como uma bengala. Mas a gente está aqui quebrando, eu acho que alguns tabus. Sim. Concorda comigo? Então, eu vou te dar o microfone e me responde assim de cara. Quem é você? O nome dos seus filhos, qual é a condição dos seus filhos, né? O que você está sentindo também de estar aqui? Obrigada. Oi, gente, você que está assistindo, prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite, Gia. Eu falo que eu vivo nas duas lados do autismo. Eu tenho o Miguel, de 11 anos. Ele é, genericamente falando, autista severo, não verbal. Ele não consegue oralizar, não consegue falar. E eu tenho o Benício, que é mais tranquilo, é mais tímido, é mais contido. Ele é mais fácil a gente manejar, né, a situação do autismo do Benício. Então a gente diz que o Benício é grau 2, apesar dele ser bem quietinho, bem funcional, ele ainda tem dificuldade de se expressar, de se comunicar, tem seletividade alimentar severa. Então várias questões que classificam ele como nível 2. E desde que o Miguel nasceu, a gente já sabia que vinha aí uma missão grande pela frente. E quando ele tinha 2 anos mais ou menos de idade, eu resolvi fazer um Instagram. Então eu tenho um Instagram que tem 9 anos de idade. E é o @irmãosnuteia, que hoje a gente tem mais de 10.500 seguidores. E então convido vocês a conhecerem a nossa história. E vamos lá. É bem resumidamente isso. Mãe atípica de 2 autistas. E em diagnóstico em andamento ainda, né? Que tem várias questões. Vocês perceberam que, enquanto ela falava, vocês, com certeza, algumas pessoas mais empáticas, tentaram imaginar o que você passa. Mas só tentaram. Eu tenho certeza que só vai ter uma ideia próxima quem, de fato, tem alguma coisa similar. Você já sentiu as pessoas olhando para você com sentimento de pena? Ou com sentimento assim... Meu Deus, Deus me livre e guarde ter uns filhos assim. Coisas toscas ou coisas carinhosas, mas disfarçadas de olhar, com um olhar não muito adoecido, sabe? Socialmente adoecido. Sim. Você já passou por isso? Teve alguma experiência marcante sobre isso? Eu nem ia perguntar isso pra você, mas enquanto eu tava te ouvindo, eu fiquei imaginando uma pessoa estranha ouvindo e falando assim, meu Deus do céu, coitada dela. Então, eu já passei por inúmeras situações, é difícil lembrar agora. Vou falar enquanto mãe e mulher, né? Eu já passei por primeiro que a gente é invalidado como pessoa, né? A gente começa a ser conhecido como a mãe do Miguel, a mãe do Benício. E a gente esquece da Aline, no caso eu. E o meu trabalho justamente também é esse, né? Trazer a identidade dessas mulheres, esses pais, essas pessoas, até dos próprios autistas, adultos, buscarem essa identidade e botar para fora novamente no mundo, porque a gente vai se anulando tanto
como pessoa mesmo, a gente vai, meu Deus, aquela situação vai abafando a gente, mas socialmente sim. Quantas vezes eu passei por a questão de trabalho, questão do cárcere privado mesmo que a gente acaba vivendo. Isso a gente tem que falar mesmo, gente. Os pais atípicos, as famílias atípicas, mais de 60% vivem em cárcere. A rotina é terapia, casa. Quando não tem condição de terapia, vive em casa mesmo e ponto. São abandonados emocionalmente. A gente já teve casos de mães que faleceram, mães solos, e demoraram uma semana para dizer, cadê a fulana? E acharam a pessoa lá, a mãe e o filho morto. É pesado estar falando isso aqui? Mas é verdade, né? A gente está aqui para quebrar tabu. E a gente é invalidado, a gente fica invisível no âmbito familiar muitas vezes, socialmente falando, politicamente falando. Então a gente não tem esse lugar de fala ainda, né? Acredito que estamos aqui ganhando espaço, né, para isso acontecer. Por isso que eu achei super importante a gente dar voz para vocês. Lá na pandemia eu comecei uma série de lives dando voz para a mãe, pedindo para que elas pudessem falar um pouco das suas histórias, mas que não fosse uma melancolia, mas que fosse um transbordamento de informações. As informações que às vezes a gente pensa que é óbvio, qualquer um sabe disso, Gisele. Imagina, qualquer um sabe disso, mas não é tão óbvio não. Socialmente falando, principalmente, os olhares de recriminação, né? Geralmente a maioria dos autistas não tem características físicas, são pessoas absolutamente lindas, maravilhosas e esplendorosas, só que com problemas sociais. E a sociedade vai lá com bicuda desde a infância, desde a escola, começa a acontecer muitas injustiças e traumas emocionais, às vezes irreversíveis, sabe? Não... É muito triste, porque eu tô aqui lembrando de um monte de coisa, assim, não só dos meus pacientes, mas da minha vida, do meu irmão, de um monte até mesmo de você, tá aí lembrando de coisas da sua infância e bullying. E nem sequer você tem laudo, por exemplo, e já passou por isso. O que você acha disso? Não, o que acontece, vamos falar do sistema. Quando a gente nasce num sistema, num quadrado, né? E quando a gente não atende, o ser humano não atende minimamente as expectativas de um padrão criado no planeta Terra, ele é eliminado, ele é podado o tempo inteiro e as crianças, elas são crescidas no sistema educacional encaixotado, isso é questão mundial, tá? Mas não, falando no Brasil. Então, desde a escola até da primeira infância, ela é podada, essa criança, adolescente, ele é crescendo, sendo podado a cumprir expectativas sociais que foram criadas por alguém lá atrás. Então, quando você não atende essa expectativa, você vai se anulando o tempo inteiro. Isso que você falou é interessante, que você vai lembrando de bullying, tudo, porque você não atendeu a expectativa social que é imposta pelo mundo, entendeu? Então, eu acho até interessante do seu trabalho, Gi, porque a gente está aqui agora, a gente está quebrando isso, né? Esses ciclos, quebrando ciclos, levando novos olhares para as pessoas, mas a gente vê um trabalho mais humanizado, porque a gente também encontra, o que eu estudo em cursos, a gente ainda encontra um encaixotamento, um padrão. Fazer as crianças, adolescentes, não importa se é autista ou não, caberem, vamos fazer eles serem funcionais, mas aqui, para entrar nessa fileira aqui, para todo mundo continuar andando um atrás do outro. Então, o interessante também do seu trabalho a gente validar é que você consegue dar a voz, né, consegue enxergar além da deficiência, do transtorno, enfim, que aquela pessoa carrega. Então, eu fico muito feliz de estar podendo também falar isso e ressaltando assim, o seu trabalho, que eu amo. Sem contar com o resgate do seu trabalho em resgatar assim, a essência dos pais dessas pessoas com deficiência, né? Porque, como eu falei antes, lá no início, a gente acaba virando a mãe de fulano, a mãe de ciclano, mas e a pessoa que está ali? Então, você resgatar a essência, a identidade, a pessoa voltar a ter voz, voltar, assim, de alguma maneira, trazer o eu mesmo da pessoa para fora. Isso é um trabalho também muito importante e significativo e efetivo, né? Que a gente vê na prática, né? Eu estar aqui agora, eu consegui olhar para a câmera e perder o medo de ter voz de falar mesmo o que acontece, né? Porque a gente vê hoje uma comercialização do autismo. Agora falando, né, do que eu posso falar, a gente vê uma comercialização, a gente vê um padrão que tem que ser seguido. A gente sai às vezes do médico carimbado tantas horas, tal coisa que você vai fazer, e a gente sabe que não é assim. E você chegar com uma carimbada de um método tal, fazer tantas horas, não vai funcionar para todo mundo. Então, a gente tem que personalizar isso para a gente descobrir a identidade daquela pessoa e da família, e aí sim, tudo vai fluir.
sem culpas, sem julgamentos, sem podas. A gente poder ser quem a gente é, claro, com dignidade, sendo cidadão, podendo dar para o mundo o melhor da gente, mas a gente poder não ficar se podando para caber numa caixa que criaram. Então, isso é muito importante. Aí, te vejo em Brasília. Quem sabe? Te vejo em Brasília, gente. É uma voz, né? Não é comércio, é do seu coração. E, assim, eu conheci a Aline de um jeito muito inusitado. Tava com a minha família me divertindo no Parque Nacional, na cachoeira. E essa pessoa, com o marido, com o filho, também estava lá na cachoeira. E a gente começou a se conectar, conversar de um jeito muito leve. E, assim, de um jeito muito rápido, o marido dela já estava na Casa Vida, dentro da piscina, recebendo uma sessão de mediação físico-emocional dentro d'água, que também é inusitado. Fiz antes deles. Nós fomos cuidados antes até dos meninos. Mas eles não eram da Casa Vida e também não tinha perspectiva nenhuma, não foram convidados também. Não foram convidados para ir para Casa Vida, nada. Foi uma conexão muito de coração e natural e leve. Vocês foram os primeiros a acontecer isso? Não, eu me conecto no restaurante, essas coisas assim. Então, esse encontro é bacana de relembrar, né? E é muito interessante como tudo se deu, né? A história. Voltando ao assunto da gente se reconectar com a gente mesmo, foi isso que aconteceu. Quando a gente chegou na Casa Vida, nós fomos tratados e depois as crianças começaram o tratamento. Mas em anos de caminhada, a gente nunca tinha tido um atendimento especializado, assim, uma coisa individualizado, né? Uma coisa mais específica, voltado para cada um no seu íntimo, uma coisa pessoal, emocional. Então, assim, isso foi muito importante. Foi a primeira vez que eu vi meu marido, por exemplo, topar, acreditar, porque a gente passou por várias terapias, assim, psicólogos, assim, e ele nunca não vou fazer. Então foi a primeira vez que eu vi meu marido, por exemplo, entregue, confiando no trabalho de alguém e querer continuar. Isso é o mais importante, é o maior desafio. Ele quis continuar com o tratamento. Então, tudo isso para mim é muito válido, eu só tenho a agradecer. E se eu estou aqui hoje, quem me conhece a minha trajetória, sabe que eu não sou de né? Se eu estou aqui porque realmente acredito nela, acredito no trabalho dela e acredito na minha caminhada também, porque se eu estou lá, não é à toa, porque eu acredito no que eu estou fazendo também. Muito obrigada mesmo. Próximo programa, por favor, você vai estar de volta para falar, sabe qual o assunto? O que acontece quando essas crianças crescem, ficam adultos e os pais morrem? E principalmente no caso dela, que são 2 filhos, estou toda arrepiada, são 2 filhos autistas, sendo que um severo. E o que acontece com essas crianças? O que vai acontecer com elas? A gente vai falar isso. Estou toda arrepiada, toda arrepiada. A gente vai abraçar essa causa, a gente vai falar sobre isso e, enfim, o que eu ia terminar de falar do... Tô toda arrepiada aqui. Que louco. Isso é... Uau, toda arrepiada. É um tabu. E as pais não falam sobre isso, porque também pensar nisso. Ai, foi demais agora. Pra finalizar, sobre o seu marido. Sabe por que ela acredita na gente? Porque ela aprendeu a acreditar nela própria. Porque você aprendeu a olhar para você sem ter aquela culpabilização. Eu não faço nada certo, então eu estou errando. Então, onde eu tenho que buscar fora técnicas e enfim, é buscar dentro da gente. Então, a mediação físico-emocional, a Jahara, toda essa atmosfera de olhar para dentro, olhar para si, isso inevitavelmente transborda para os nossos filhos, para os seus filhos, e eu fico muito feliz. Eu sei também que ela não fica só na Casa Vida, ela também vai para outras clínicas, e isso é muito gostoso também, você conhecer novos terapeutas, novas atmosferas, não ficar aquilo lá, não, só isso que é perfeito. Eu não acredito na perfeição, eu não acredito no melhor, no maior, isso tudo é muito... É surreal. Isso é comercial. Agora, se você tem o seu propósito e você sente isso, você vai pisar no lugar, no profissional, e você vai sentir, uau, é de verdade, é concreto, né? Então, vou dar o microfone para você se despedir, porque eu gosto de ouvir você. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, Gi, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, se você me convidar, estarei aqui de novo para levantar essas pautas super importantes e pertinentes, né?
quebrando o tabu. E é isso, só gratidão. E sobre o que você falou sobre transitar, eu sou livre, né? Eu sou uma pessoa livre. E quando a gente toma consciência disso, a gente não tem o porquê se ofuscar, ter milímetro. Então eu tenho toda a liberdade e me sinto à vontade de estar lá, estar em outro, transitar onde eu quiser, porque eu sou livre. E tratando-se de autismo, né? A gente tem que parar de olhar o autismo como um comércio, né? Como uma maquininha de caça-níquel, que virou muito por aí. Então você, pai e mãe, você autista que está ouvindo isso, entendam, vocês são livres. E se alguém podar de alguma maneira isso, corra. Porque você não está sendo você mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite, Gisele Casa Vida. Espero voltar em breve. Quem for convidado pode vir. Fique tranquilo, tá? Um beijo e me sigam lá, @Irmãos Nuteia. Continuando o nosso programa. Vai. O que eu falo na volta mesmo? Então, seguimento ao programa, agora mais uma manhã. Vai. Seja muito bem. Já esqueci, deu um branco. Então tá, dando segmento, eu não falo isso. Continuando. Continuando nosso programa. Gente, eu tô me sentindo, né? Tô gastando.